Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner, sempre aqui levando as entrevistas da revista Pátria Distraída. E hoje a Pátria Distraída recebe o advogado Daniel Godoy Júnior, um dos advogados constituídos pela família do guarda municipal Marcelo Arruda. Ele que foi assassinado na madrugada do último domingo, dia 10 de julho. Os advogados estão, então, acompanhando todo o processo na busca de que se faça justiça. Doutor Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar dessa entrevista aqui no Pátria Distraída. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: até onde já se conseguiu caminhar neste processo? O que é que se pode dizer até agora? Olá, Adriane, obrigado pelo convite. O que se tem até agora é que já foram ouvidas em torno de 14 pessoas no procedimento do inquérito. Ontem, as notícias mais atualizadas você já fica sabendo, mas ontem nós fizemos um pedido de sigilo no processo, um inquérito. Houve um parecer hoje do Ministério Público favorável a isso, e também o Ministério Público fez uma série de solicitações de diligências junto à autoridade policial. As Qual é o notícias que motivo, nós... desculpa, doutor Daniel, qual é o motivo de se pedir o sigilo do processo? Primeiro, uma preservação da intimidade das pessoas que estão depondo, porque como esses processos todos eles são tornados públicos na internet, nos sites jurídicos, acaba por vezes se ter uma utilização indevida desse tipo de material, porque são depoimentos gravados em vídeo. Então, o temor que a família tem é que haja uma manipulação dos depoimentos que possa ocasionar as famigeradas fake news aí, produzindo resultados desastrosos. Doutor Daniel, tudo que se noticiou na imprensa desde domingo até hoje demonstra a existência de um crime de ódio político, não é? Esta pessoa teria invadido a festa de aniversário gritando palavras de ódio, de ideologia política. Já é possível afirmar com certeza que se trata mesmo de um crime de ódio político? Veja, Adriane, essa conclusão é uma conclusão que deve vir a partir do relatório policial de conclusão do inquérito. No nosso entender, nós, advogados da família, está bem caracterizado um crime de ódio. Se nós observarmos ali as imagens, que é aquilo que está mais publicizado até agora, nós veremos que ele chega com o carro, depois ele sai, ele volta. Assim que ele sai do carro, ele já sai com a arma na mão. Quer dizer, ele já saiu do carro na intenção de praticar o crime, né? Então, é isso que nos deixou a família estarrecida, né? Um crime brutal, né? Poucas vezes a gente tem a triste oportunidade de ver um crime desse acontecendo praticamente ao vivo, né? Porque as questões, tudo foi filmado. E o crime de ódio, como tal, por motivação política, ele não é um crime que tenha previsão na legislação brasileira. Que é uma lacuna que já existe, inclusive agora, recentemente, foram apresentados projetos de lei no Congresso para resolver esse problema. Para tipificar, né? Porque no crime, a gente... o réu ele tem que se enquadrar dentro daquele determinado tipo penal, a conduta dele tem que se enquadrar naquilo, porque senão não há como responsabilizá-lo. No caso, o que a jurisprudência tem construído é que esses crimes de motivação política eles podem ser caracterizados como crimes por motivo fútil, e aí isso é uma qualificadora do homicídio. É um né? agravante, doutor Daniel? Uma qualificadora, né? Que leva a esse homicídio, ao deixar de ser sujeito a uma pena simples, que é o chamado homicídio simples, de 6 a 20 anos, ele passa a ser um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Então, essa é a importância de que essa qualificadora seja comprovada, né? Porque se trata os homicídios qualificados, inclusive, são crimes considerados hediondos.
Doutor na Daniel, legislação. ali desde as primeiras horas da investigação, logo em seguida já houve a troca da delegada que está à frente dessas investigações. O senhor considerou importante essa troca, essa designação de uma delegada de Curitiba para Foz do Iguaçu para acompanhar de perto o caso? A troca da delegada da condução do inquérito, acho que foi uma medida oportuna de, inclusive, segurança do próprio processo de investigação, para a preservação até da própria imagem da investigação, porque poderia ser questionada, de fato, a conduta dela na condução do trabalho, evidenciado que estava que ela tinha um compromisso ideológico com uma posição fragilizada em torno da questão da investigação. Agora, ela continua no processo da investigação, ela não foi afastada do inquérito, ela está atuando como investigadora no inquérito, sob o comando da doutora Camila, que é a delegada divisional aqui de Curitiba, da área de homicídios. Então, nós entendemos que não há o porquê, nesse momento, se fazer qualquer questionamento em relação a isso. A direção dos trabalhos está sendo realizada pela doutora Camila, com o acompanhamento do Ministério Público, e esperamos que os resultados do processo sejam satisfatórios à sociedade. Uma das coisas importantes que o senhor cita na nota que foi emitida, no momento em que a família designou os advogados para acompanharem o caso, é a questão de que se investigue a eventual participação de terceiros neste crime. Já existem alguns indícios que possam apontar essa participação? Veja, indícios há, né? Porque o assassino, ele tem um relacionamento bastante amplo nessas redes disseminadoras de ódio, etc, etc, etc. Agora, não bastam indícios para apontar a responsabilidade, tem que se ter provas, né? Por isso mesmo, nós hoje já pedimos à autoridade policial que fosse procedida a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos dos equipamentos dele, né, dele, seu Guaranha, e também equipamentos de informática e também do telefone. Hoje, o Ministério Público requereu também que fosse levado à perícia no Instituto Criminalística o telefone celular dele. Imagino eu que já deva estar apreendido. Então, tudo isso vai somando, a partir daquilo que for coletado como prova, a possibilidade de haver ou não a participação de terceiros. Agora, a instigação há, né, Adriane? Porque nós estamos vendo aí cotidianamente autoridades nossas instigando a prática de crimes. Eu sempre tenho colocado, tenho sido ouvido sobre isso, eu tenho colocado que o crime de morte que vitimou o Marcelo, ele tem um elo uma linha de continuidade com o crime que permitiu que fossem mortos o Bruno e o Tim lá no Amazonas, que é a sensação de impunidade. O que leva como que nós podemos conceber que uma pessoa em sã consciência sai da sua casa com a sua mulher e seu filho, vai lá provocar uma festa pacífica, quer dizer, um evento privado que estava autorizado, que tinha sido cedido o local, e volta, deixa essa mulher e esse filho em casa, inclusive consta que não deixou nem a chave ficou no carro, ela teve que ficar na rua, né? Para você ver o grau de insanidade do rapaz. De alteração emocional ali no momento. Aí ele volta lá e nós vemos nas imagens, ele sai do carro com a arma e começa a atirar. E a companheira do Marcelo, a policial civil, inclusive, mostrando o distintivo, tentando fazer com que isso não ocorresse, mas aconteceu. Bom, a gente está vendo essa repercussão nacional, até internacional desse caso, nem poderia ser diferente. O senhor acredita que isso pode suscitar discussões importantes na sociedade, por exemplo, do porte de armas, por exemplo, de alguma ação que pudesse coibir
ações assim tão intempestivas? Veja, nós estamos falando aqui de um agente penal de execução federal que tem, por lei, autorização para andar armado. Não estamos falando de um terceiro cidadão, tais CACs, né? Que também não tem o porte de arma, né? Tem o direito de ter armas, mas não necessariamente de portar armas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse estímulo à agressividade, essa instigação ao ódio, ao desconsiderar o direito do terceiro, ele facilita que a gente hoje esteja vivendo uma sociedade praticamente de velho oeste, né? Porque acaba se tornando corriqueiro a utilização de armas para tentar resolver desavenças mínimas. Assustador, né, doutor Daniel? Os senhores estão como assistentes de acusação neste caso? Sim. Qual a importância de a família ter mobilizado os advogados como assistentes de acusação? A importância, primeiro, é que a família tenha um legítimo interesse que essa questão seja resolvida com a responsabilização do culpado ou dos culpados. E segundo, porque como se trata também de um crime de homicídio que tem repercussões na esfera civil, porque nós não podemos esquecer, por exemplo, que o Marcelo, ele tinha um filhinho de 40 dias, uma filhinha de 6 anos e um filho de 16 anos com a outra ex-esposa dele. Quer dizer, 3 pessoas que, na verdade, ficaram dependentes do ponto de vista econômico, com um futuro incerto, né? Porque nós pretendemos, evidentemente, responsabilizar o seu Guarani em relação a isso, mas tudo isso é um processo muito demorado, muito lento, que demora, às vezes, anos até para ser resolvido, né? E, de qualquer forma, a vontade e a necessidade de comer, ela não tem espera, é para hoje. Você não deixa de comer hoje para comer amanhã. Isso não existe. Então, os alimentos que necessitam as pessoas, né, as crianças, nesse caso, são alimentos para poder vestir, para poder morar, para poder estudar, né, para poder ter lazer. Então, essas questões serão também resultado daquele processo penal que está em fase investigatória. Quais serão os próximos passos da assistência de acusação, doutor Daniel? Os próximos passos nossos, na verdade, continuam sendo de acompanhamento do inquérito. Segundo consta, as informações que obtivemos, haverá a conclusão do inquérito, a pretensão da polícia é concluir o inquérito até o dia 19. Segundo, tivemos informação que seria até sexta-feira, que seria dia 15. Essa necessidade de apuração séria diz respeito ao fato de que se trata de réu hospitalizado, mas legalmente, processualmente preso. Ele foi lavrado o flagrante dele, né, mesmo na ausência dele, mas lavrado o flagrante e foi convertido esse flagrante em preventiva. Tá? Então, a autoridade policial tem um prazo para concluir esse inquérito, que são de 10 dias, sem prejuízo de que vá remetido à autoridade policial com as conclusões de um relatório remetido à autoridade judicial com as conclusões do relatório e que sejam requeridas diligências tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público e pelos assistentes da acusação, no caso nosso. Doutor Daniel, uma questão importante são as implicações internacionais de todo esse caso. Como a gente disse, as repercussões extrapolam as fronteiras do Brasil. O que é possível fazer e o que já está sendo feito, buscado nesse sentido? Na verdade, todo o arcabouço jurídico que protege a liberdade de manifestação política, ele deriva de convenções e tratados internacionais. Então, nós temos o Pacto de San José da Costa Rica, aqui no âmbito dos países do continente americano, e temos, a nível de ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Esses tratados, convenções, eles foram incorporados no sistema legal brasileiro.
por decretos de 1992, exarados pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O que nós temos é que, a depender do desenvolvimento das investigações, nós podemos alcançar autoridades que podem ter servido como instigadoras desse processo. E aí nós teremos uma situação que pode levar, inclusive, à declinação de competência para as outras instâncias da justiça, da STF, STJ, né? E a preocupação também que nós todos temos é que esse crime ele se insere dentro de um crescendo de violência política no país. E por isso talvez fosse importante a visualização, a persistência e perspicácia das autoridades internacionais e dos próprias organizações que defendem os direitos humanos, com a solução desse processo, inclusive que isso signifique também um cessar de violência política, né? Bom, a gente fica aqui acompanhando o seu trabalho, desejando um bom trabalho ao senhor. Acredito que toda a sociedade brasileira está também acompanhando muito de perto e tendo novidades. Seja sempre bem-vindo aqui ao Pátria Distraída, Dr. Daniel Godoy Júnior. Muito obrigada por essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Adriane.